Se você, amigo, amiga, ainda faz parte do time que só vê virtude de um lado na política brasileira e só defeito do outro, põe a mão na consciência. Você pode até me xingar aí nas redes sociais, no ato, costa, não sei o que e tal, mas pensa comigo. Essa semana nós tomamos duas pancadas na cabeça que não deixam dúvidas de que tanto tem coisa muito errada da direita radical quanto da esquerda radical. A gente não tinha ainda nem se recuperado da pancada com a denúncia contra Bolsonaro e mais 33 pessoas, 24 delas militares. E aí veio outra pancada que o Toffoli dá uma canetada e diz que o Palocci está livre. Bolsonaro e Palocci são dois expoentes desse Atlético Cruzeiro, desses dois lados que o país vive desde 2014. Vamos falar do mais recente. Gente, não sou eu que estou dizendo. Os comandantes da Aeronáutica e do Exército disseram à Polícia Federal que sim, foram procurados pelo grupo de Bolsonaro para dar um golpe no país. Se você é a favor do golpe, aí tudo bem, esquece. Mas se não é a favor, se você acha que para a gente viver num país civilizado tem que ter eleição e o resultado da eleição, por pior que seja para nós, tem que ser respeitado, aí você vai concordar que faz sentido a Procuradoria-Geral da República, com base em um inquérito gigantesco da Polícia Federal, entregar a denúncia para o Supremo. E o Supremo vai fazer lá agora as novas audiências, agora que abre a ação penal e faz as audiências, discute. E como disse o Lula, se provar que são inocentes, tudo bem. Se provar que são culpados, que cumpram as penas. Dizer que esses altos oficiais do Exército e um presidente da República que foi deputado por 28 anos não tinham culpa, você pode pensar o que quiser, mas não faz pouco caso da pouca inteligência que Deus me deu. E não pensa que quem está falando aqui é um esquerdopata que é contra o Bolsonaro. Eu quero um país melhor, gente. Vamos passar para outro assunto? Antônio Palocci era ministro da Fazenda, era o cara que tinha a chave do cofre do Lula. No governo Lula, né? Mandava na economia do país. Quando se viu encurralado pela Lava Jato, foi lá e fez uma delação premiada. Ele devolveu 100 milhões de reais roubados dos cofres, roubado do povo brasileiro, 100 milhões, ele devolveu. E disse, entre outras coisas, que 90% das medidas provisórias, uma lei, né? Uma lei urgente, 90% das medidas provisórias editadas por Lula e Dilma nos governos petistas tinham propina por trás. Diz que 3% do valor dos contratos de publicidade da Petrobras do governo Lula ia para o caixa do PT. E que quando estourou aquele escândalo da Petrobras, que Lula estava fingindo que sabia de tudo, sabia que podia estourar um dia, porque sabia tudo que estava metendo a mão. Primeiro, com essa delação, ele ganhou 18 anos, depois reduziu para metade, ficou 2 anos, pegou a tornozeleira. Agora veio o Dias Toffoli, dá uma canetada e falou assim, não, considerando, acabou. Devolve os carros, a mansão para ele. E o Palocci continua morando num apartamento de 15 milhões de reais, 5 vagas na garagem, nos Jardins, região nobre de São Paulo, livre, leve e solto para o resto da vida. Com quanto dinheiro, só Deus sabe. Então, o que fizeram com a Lava Jato é uma indecência. É uma indecência que permitiu que a gente tivesse o Lula na presidência hoje. O que Bolsonaro e seus camaradas fizeram, que culminou com aquele 8 de janeiro inesquecível, é uma indecência. E o que esse Toffoli, o senhor Dias Toffoli, faz como ministro do Supremo, ao dar canetadas, num dia ele libera o Palocci, no outro ele isenta de uma multa que foi aplicada pela Lava Jato, a JBS, de 10 bilhões de reais. Se não é uma indecência, porque aí trata-se de questões legais que eu não posso, né, ser leviano, é assustador para o povo brasileiro. E mais assustador é pensar que esse senhor, não é porque ele, qualquer um podia acontecer, chegou ao Supremo por ser advogado petista aos 35 anos, vai ficar até os 70. Então, ao invés de ficar brigando, um dia você me chama de esquerdopata doido, outro bolsominion irrecuperável, vamos pensar no que a gente tem que fazer, gente. É agir em Brasília, principalmente no Senado, para alterar o curso das coisas. Começar do Supremo, que é a mais alta corte, e vir descendo, reorganizando o país. Mas que dá tristeza, dá. Um abraço.